Pai, nós somos gratos por mais essa oportunidade, depois de um dia de celebração com a tua igreja, por termos voltado, a Deus, à reunião presencial e esse grupo expressivo, o louvor realmente contagiante, a tua palavra viva. Senhor, nós te somos gratos porque ao longo desses 5 meses, o Senhor tem cuidado do teu povo, da tua igreja, e estamos ainda mais desejosos em te adorar, te ouvir, te seguir e estudar a tua palavra. Obrigado por essa oportunidade. Pedimos que o Senhor nos conduza aqui, aguçando ainda mais, ó Deus, a nossa paixão pela tua igreja. Nós te louvamos por essa oportunidade, pedimos a tua bênção. No nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Estou autorizando aqui algumas entradas e vamos então para a nossa apresentação. Ok, no domingo passado, nós consideramos, ainda dentro da segunda tese, que é a igreja existe em torno do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos, então, a sua natureza, que é divina, o seu propósito, que é divino, o ministério da igreja também é divino, ela tem uma constituição divina e a igreja está sendo preparada para o seu resgate. Então, o seu destino é divino, já está traçado pelo Senhor. Iniciamos apenas este capítulo considerando aquilo que a igreja do Senhor Jesus Cristo reflete. E, de fato, onde ela estiver reunida, pode ser lá entre os índios, com o Curte, onde há um grupo de pessoas ali adorando ao Senhor, pode ser lá em BH, em Paulo Afonso, onde a igreja estiver reunida, o que a igreja reflete? Então, nós temos considerado que a igreja, ela reflete, primeiramente, a unidade de Deus. Porque o local onde a igreja se reúne é o instrumento que Deus está usando para efetuar a sua obra. Não podemos, de certa forma, contribuir para a igreja universal, corpo vivo, sem passarmos pela igreja local. Então, nós olhamos para a oração do Senhor Jesus Cristo em João 17, que ela traz vários elementos chaves. Ele orou pela sua glorificação, ele pediu ao Pai que protegesse os crentes, que os guardasse do mal, que os livrasse do maligno. Ele orou também para que eles fossem santificados na verdade, a palavra é a verdade, e ele orou pela unidade dos crentes, porque o mundo olha para a igreja e deve ver a Cristo através da sua unidade. E então ele orou pela sua glorificação definitiva dos crentes. Mas, além disso, a igreja também reflete um Deus atuante. Ela não seria igreja sem a ação divina, e nós nem poderíamos desfrutar daquilo que é o propósito de Deus para a sua igreja, se de fato nós não considerássemos a ação divina. Agora, ouçam bem, toda a capacidade de ordem, de controle, todo o direito de orientação, de suprimento para a igreja, reside em Deus. Qualquer outra coisa é engano. A igreja, então, deve mostrar ao mundo que Deus está nela, está dentro dela, está atuando nela, está operando no seu crescimento e a sua santificação. Então, se nós considerarmos esses textos, e vocês têm aí, vocês podem anotar, todos eles, de fato, vão trazer aspectos dessa ação divina no meio da igreja, para que ela seja glorificada, para que Deus seja glorificado. Tudo ok? Vocês estão me ouvindo? Eduardo, você está me ouvindo?
Tô sim, Oswaldo. Ok, obrigado. Veja, um texto-chave para nossa consideração. Quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 19, notem aqui, é da cabeça ou de Cristo que a igreja recebe todo o suprimento para a sua vida. Então ele está dizendo, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Essa vitalidade passa para todo o corpo, para cada membro, através das juntas e ligamentos que compõem a igreja. Ela é um organismo vivo. Então, sob a cabeça, a igreja se desenvolve com o crescimento que unicamente Deus pode lhe dar. O milagre do crescimento só se explica pela atuação sobrenatural de Deus. Como é importante essa percepção. A compreensão de fato de que a igreja existe, porque Deus existe e a criou, e também que a igreja cresce à medida que Deus opera esse milagre do crescimento. Mas, além disso, para reforçar muito mais essa ação divina, eu estou usando esse termo aqui, um Deus apaixonado. Porque esse termo traduz muito bem a ação de Deus no meio da igreja e o que essa igreja reflete. De fato, a igreja reflete um Deus apaixonado. Cristo fez tudo por ela. Nós já olhamos para Efésios 5, na nossa primeira aula, e vimos que Paulo descreve ali esse amor profundo do noivo pela sua igreja noiva. Então, o mundo tem que verificar o amor de Deus através do amor da igreja. E nós, como seus filhos cristãos, suas testemunhas, somos então reflexos desse amor de Deus que existe no meio da igreja. Quando a gente se reúne, as nossas reuniões e cultos deveriam, na verdade, ser um namoro. O noivo com a noiva com o noivo. A carícia que ele deseja é o nosso sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome. A ideia aqui é que nós devemos, como corpo, como igreja, desejá-lo, adorá-lo, querer estar ao lado, junto, alegrá-lo, cuidando de tudo para o casamento. Paulo desenvolve muito bem essa figura de linguagem em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de 1 a 3. Mas vejam, antes, no Velho Testamento, a aliança de Deus com seu povo, olha só, era descrita como contrato de casamento. Você pode verificar em Isaías 54, de 5 a 8, que diz assim, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado de Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido. Como a mulher da mocidade que fora repudiada, Deus diz o teu Deus, por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Aliança de casamento, como contrato de casamento. No Novo Testamento, nós vemos que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele mesmo se apresenta como noivo. Está lá em Marcos, está lá em João. Marcos diz assim, quando os discípulos de João e os fariseus estavam ali jejuando, vieram alguns e lhe perguntaram, Senhor, por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não estão jejuando? E a resposta de Jesus foi esta, porventura podem jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. E aí ele acrescentou, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo,
e nesse tempo jejuarão. Então Jesus, ele trata de casamento, ou da aliança de casamento com a sua igreja, apresentando-se como o noivo. Paulo, como eu disse, descreve muito bem esta figura de linguagem, 2 Coríntios capítulo 11, de 1 a 3, vamos ler. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus. E aí diz, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Percebe o zelo de Paulo? A sua dedicação, a sua entrega, a sua pregação, o seu ensino pelos seus filhos na fé. E aqui o seu público-alvo eram os coríntios. Crentes que davam trabalho, mas ele diz que eles eram por eles, visto que ele teria que prepará-los para serem apresentados como noiva ou virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Agora, note o alerta de Paulo. Eu receio que, assim como a serpente enganou a Eva lá atrás, com toda a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Não é o nosso assunto aqui, mas vejam, Paulo já pensava nessa época naqueles que poderiam ser levados por heresias e se afastariam da simplicidade e pureza devidas a Cristo e ao Evangelho. Aqueles que também hoje temos visto têm se afastado de uma eclesiologia bíblica. Ainda outro dia, o Wagner teve que conversar com o jovem, porque esse jovem estava bebendo numa fonte, e eu penso que você, Eduardo, vai se lembrar perfeitamente qual é essa fonte, mas uma fonte que traz uma eclesiologia que rejeita essa ideia de igreja estruturada, organizada, com ministérios, com exercício de dons e talentos. Uma outra proposta de igreja. Mas vejam que ainda Paulo disse, receio que vocês sejam contaminados e se desviem, ou a mente de vocês se corrompa, e vocês se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Um outro texto, em Apocalipse, nós vislumbramos a igreja glorificada como noiva preparada para o noivo. Em Efésios 5, Paulo usa alguns verbos, e nós já vimos isto, dizendo que o noivo ou Cristo se doou pela sua igreja, e aí ele usa o verbo ele a amou, ele se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado, para apresentar a si mesmo. E agora em Apocalipse, capítulo 19, vejam, a visão que o João tem, ele ouve uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória devida. Vejam, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Seu destino é divino. Ele está traçado para a igreja por Deus, cuja esposa a si mesma já se ataviou, se preparou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Além de refletir um Deus apaixonado,
a igreja reflete também um Deus construtor. Em que sentido? Na afirmação de Paulo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, em Efésios 2, sendo ele mesmo, Cristo, o fundamento, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. O que é importante perceber aqui é que, na figura da igreja como templo, o Senhor Jesus é a pedra angular, a pedra de canto, a pedra que serve tanto de base quanto de guia para a construção a seguir. Essa pedra é indispensável, é fundamental. É o que dá sustentação e possibilita, então, o crescimento dessa igreja. Mas, além disso, os apóstolos e profetas são os alicerces, ou o fundamento. É sob essa doutrina que Deus está construindo a sua igreja. Mas vejam, você e eu, cada crente, é uma pedra do edifício que Deus está construindo. É esse povo que Deus está separando e formando no mundo. 1 Pedro capítulo 2, de 4 a 8, eu não vou projetar, mas eu vou ler esse texto. Pedro fala exatamente dessa construção. 1 Pedro 2, de 4 a 8. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Por isso está na Escritura, e aqui ele cita Isaías: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitarem, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Reflete um Deus construtor. Vejam alguns aspectos dessa construção. Primeiro, o do fundamento. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular da igreja. Notem, não é a pessoa nem o ofício dos apóstolos, mas a sua instrução. Por isso que essa igreja não está sendo construída sob um homem, seja o primeiro Papa, né, ou o atual, mas sobre a sua instrução, ou a instrução dos apóstolos. A base do ensino da igreja é o seu alicerce, e essa base não pode ser alterada. No passado, na história da igreja, a tentativa de alterar essa base fez com que a reforma fosse trazida. Então, Lutero, contrariando os rumos da igreja, ou afastamento da igreja bíblica, conforme a doutrina bíblica, partiu em defesa das sagradas escrituras. Porque o alicerce estava sendo alterado, mas ele não pode ser alterado, ele foi estabelecido por Deus. Outro aspecto importante dessa construção,
que a igreja reflete diz respeito à pedra angular. Essa pedra, como eu disse, ela faz parte do fundamento e é essencial. Ajuda a manter o edifício firme e também alinhado e o mantém assim. E para nós, que somos pedras vivas, de fato, o que nos torna pedra viva ou pedras vivas é a nossa união com Cristo. Ninguém pode ser pedra viva dessa igreja sem estar com Cristo, sem ser filho de Deus, sem pertencer a Cristo, sem crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ainda precisamos perceber o propósito dessa construção. E esse propósito tem a ver com o santuário dedicado ao Senhor, ou habitação de Deus no Espírito. Ela está sendo edificada, construída para a habitação de Deus. Significa que nela deve existir, porque ela deve conter a glória de Deus. Isso significa, gente, que a igreja reunida, ela deve ser a habitação do Senhor. Por isso que não é prédio, não é individualizada, mas a presença de Deus ali traz esse reflexo. Um Deus construtor, um Deus apaixonado em meio à sua igreja para o propósito, ou seja, a sua habitação no meio do seu povo. Devia ser a patente, essa patente, a presença do Senhor no meio da igreja. Porque reunida, ela mostra a glória do Senhor para manifestar ao mundo que ele habita entre nós. Lembra da oração de Jesus, em João 17? Pai, que eles sejam um, a fim de que o mundo creia. Glorifica-os, santifica-os, para que a tua glória seja vista no meio da tua igreja. A gente sabe que o mundo não pode ver a Deus. Jesus foi quem o revelou. Mas sendo a igreja corpo de Cristo, ela deve mostrar ao mundo, então, que Deus existe. Deus é real. Como um membro do corpo de Cristo, nós estamos espelhando Deus e a sua glória. Isso faz toda a diferença quando nos reunimos, quando nos ajuntamos, ou mesmo quando nós servimos. É Deus quem opera no nosso meio. É Ele quem está construindo. Nós somos pedras. Cristo é o fundamento. Sob a doutrina única que não pode ser mudada, mas para um propósito, que é a habitação de Deus no Espírito. A história, e graças a Deus nós conhecemos essa história de como viviam os primeiros convertidos no livro de Atos, mas após Atos, desde o início da sua igreja, Deus tem levantado em vários lugares do mundo homens destemidos, consagrados, que em nome de Jesus têm experimentado o cumprimento da promessa de que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a sua igreja e que ela cresceria mesmo em meio à perseguição. Aliás, a perseguição tem sido um cenário, um contexto que tem fomentado o crescimento da igreja. Como é que pode? A única explicação é que Deus está no meio dela. É Ele quem opera o crescimento. É Ele quem cuida dela para apresentá-la um dia gloriosa, perfeita, sem mácula. Mas essa igreja, ela foi concebida antes dos tempos eternos. Isso nós vimos. Era um mistério que estava guardado, mas que agora se manifestou
através das Escrituras. Porque as Escrituras afirmam que Deus havia planejado, mesmo antes da fundação do mundo, que na plenitude dos tempos ele enviaria o seu Filho. Ela foi então idealizada por esse Deus. Pedro vai dizer que pelo precioso sangue de Jesus, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. E a promessa se cumpriu. Cristo veio, o Deus presente, foi levado à cruz, morreu e ressuscitou para nos dar vida. Paulo vai dizer aos Gálatas, combatendo o legalismo, e alguns cristãos estavam sentindo coceira e tentando voltar à lei, quando na verdade já haviam provado da graça. Paulo vai dizer no capítulo 4, versículo 4, também, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deus idealizou essa igreja, ela ocupa um lugar especial na história. Eu não sou um dispensacionalista, quadradinho, redondo, né? Mas, de fato, eu creio perfeitamente que este é o tempo da igreja, Deus a idealizou com um propósito, e esse tempo vai terminar na volta do Senhor Jesus Cristo. Mas desde aquele começo, quando Jesus disse a Pedro, tu és Pedro, sobre essa rocha edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, o cabeça da igreja, o Senhor da igreja, que é Cristo, está de fato efetivando tudo aquilo que havia sido idealizado, e Deus vai cumprir todas as suas promessas. Um outro texto muito importante, vamos ler, é Romanos capítulo 16, a partir do verso 25. Paulo diz assim nessa doxologia: aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, percebem? Era um mistério guardado em silêncio até que Deus o quis revelar. E que agora se manifestou, tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. A igreja não é uma invenção de homens. A igreja não é Deus, como assim o catolicismo romano entende. Tem mais autoridade do que a própria Bíblia. Não, a igreja desfruta de Deus exatamente por ser fiel ao que Deus havia estabelecido nas Escrituras nos tempos eternos, muito antes. E agora revelou a nós, aos seus filhos. Mas, além disso, a igreja, na história da igreja, nós vemos essa igreja tipificada no período da graça. Quando olhamos para um Velho Testamento, e aqui é interessante a gente fazer um paralelo entre Velho e Novo, vejam. Gênesis 6:8 diz que Noé achou graça diante do Senhor.
Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Essa mesma graça apontada aqui no Velho Testamento, na experiência desse homem de Deus que andava com Deus, chamado Noé, é a graça que se manifesta no Novo Testamento. O que Paulo vai dizer a Tito? Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Lá no Velho Testamento, a igreja já estava tipificada. Também na promessa, isso está bastante presente, em Gênesis capítulo 22, Abraão, como exemplo de fé, é o pai da fé. Vemos em Abraão que sem fé é impossível agradar a Deus. Notem, a igreja tipificada no Velho Testamento. Abraão, exemplo de fé. Uma fé sem a qual ninguém pode agradar a Deus. E Paulo vai dizer isso aos Gálatas, capítulo 3, de 6 a 9. Da mesma forma, além de vermos a igreja tipificada na graça e na promessa, também na lei ela está tipificada. É que todas as verdades relativas à igreja, Deus estava tentando incutir na mente do povo. E Jesus mostrou que a lei foi o elementar. Vocês se lembram do que ele disse no Sermão do Monte? Está escrito, mas eu, porém, vos digo. A lei diz isso, mas eu, porém, vos digo. O eu, porém, vos digo, obviamente, não anula a lei que havia sido estabelecida para com o povo de Israel. Entretanto, ultrapassa a lei. Queridos, isso significa que é impossível querer seguir a Cristo e não querer seguir os mandamentos de Jesus. Essa é uma das características da igreja dos nossos dias, em muitos contextos. Queremos seguir a Cristo, mas não queremos e não nos importamos, estamos interessados nos mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Isso não é igreja. A lei é importante, mas o que Jesus Cristo nos apresenta ultrapassa a lei. Por isso que ele disse, a lei diz, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério. Basta o olhar, basta a intenção. Jesus foca muito o coração, porque o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. Mas vemos ainda a igreja tipificada nos profetas. O que eu quero mostrar aqui é que, nesse texto, Isaías 65, de 1 a 2, 2 Samuel 22, 5, Salmo 18, e depois Novo Testamento Romanos, as verdades estavam sendo ensinadas no Velho Testamento. Mas essas verdades chegam ao auge agora, no tempo da igreja.
Então, a própria revelação escrita de Deus termina com a igreja. Ninguém deve acrescentar um tio, qualquer que seja. A igreja não precisa de outras revelações extra-bíblicas, muito comum nos nossos dias. Tudo que Deus quis dizer à igreja já foi revelado pelas Escrituras. Então, Paulo diz aos Romanos, capítulo 15, versículo 8: digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus. Olha só, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Muitas. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Um outro aspecto é que a igreja, então, foi gerada, era tipificada no Velho Testamento, mas ela foi gerada no Novo Testamento. De certa forma, nós vamos relembrar, primeiro, que a igreja foi concebida por Cristo, Mateus 16, 18. Eu edificarei a minha igreja. Segundo, que ela foi formada pelo Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Né? Naquele dia, no Pentecostes, a descida do Espírito Santo, e o Espírito Santo passa a ser a habitação do crente, né? A garantia, o selo de que ele pertence a esse corpo vivo de Cristo, que é a sua igreja. Mas note também que a igreja, ela nasceu como corpo, em Atos capítulo 5. É a partir desse momento, e você pode ler depois Atos 5, que a igreja passou a cumprir todos os requisitos de uma igreja. Um grupo, uma liderança, um propósito, numa determinada localidade. Eles não tinham templos, mas se reuniam de casa em casa. E o que eles faziam? Estudavam a palavra, eles oravam, celebravam a ceia do Senhor, participavam da ceia do Senhor. E assim nasceu a igreja, e a partir daí ela se desenvolveu. Inicialmente, um grupo de pessoas salvas comprometido a observar as ordenanças deixadas por Cristo. Lá na primeira aula, nós vimos que a igreja, para ser igreja, ela precisa ser reconhecida como um grupo de pessoas que tem um compromisso com as ordenanças de Jesus. Além disso, é um grupo de pessoas salvas comprometido em praticar a comunhão. Não é que a igreja vai criar a comunhão, não, ela já existe. Ela é criada pelo Espírito, por Deus. Mas a igreja estimula, desenvolve, pratica e desfruta dessa comunhão. Isso só existe na igreja. E ainda, um grupo de pessoas salvas comprometido a alcançar o mundo com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a igreja. É a igreja de Cristo, mas também é a nossa igreja. É a nossa igreja que procura ser fiel a esses princípios. E para concluir a nossa aula de hoje, eu queria ainda destacar qual é a glória dessa igreja. Veja, não está na sua liturgia, não está no perfil de pessoas que fazem parte dela, não está no seu prédio, não está no estilo de música que existe no meio dela, não está na pessoa do seu líder ou em um dos seus líderes. Nós vemos hoje com lamento, né? Igrejas buscando glória no seu líder,
igrejas que giram em torno desse líder, no seu prédio, no seu tempo de louvor, no seu espetáculo. Mas qual é a glória da igreja? A glória da igreja pode ser vista em sua eleição por Deus. Efésios 1, de 3 a 6. Ele a escolheu, ele a predestinou, ele a separou, ele a santifica. E tudo isso para o louvor da sua glória. Várias vezes, Paulo repete essa expressão apenas nesse primeiro capítulo da carta aos Efésios. Mas nós vemos também a glória da igreja no alto preço do seu resgate. Nada poderia comprá-la, nada poderia libertá-la, nada poderia tirar o homem da perdição, da morte, da condenação eterna, senão unicamente o sangue precioso de Jesus, derramado para remir os pecados, no qual nós temos a redenção. Esses elementos tornam a igreja distinta de qualquer outro grupo. Mas, além disso, a glória da igreja pode ser vista também na adoção de seus filhos como filhos de Deus. Paulo vai dizer que ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus. Nós não éramos filhos. Não merecíamos essas bênçãos, esse privilégio. Mas pela graça, nós somos atraídos, aproximados, transformados, inseridos, adotados como filhos. A glória da igreja ainda, meus queridos, pode ser vista em sua presença preciosa no meio da igreja. Ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Essa glória que nos contagia. Há uma herança prometida, garantida por Ele. Essa herança será resgatada um dia, porque nós pertencemos a Ele. Já pensaram que privilégio é esse? Que glória! É a glória da igreja em sua preciosa herança. Mas a glória da igreja pode ser vista também no lugar especial, peculiar que ela ocupa no plano de Deus. Nós somos igreja, mas somos igreja com um propósito. Neste mundo, nós estamos inseridos com um propósito. Um lugar único, com um propósito, no nosso país, com um propósito, na nossa cidade, na nossa região, um lugar peculiar que ela ocupa no plano de Deus, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. E a sua glória pode ser vista na glória do seu cabeça, que é Cristo. Porque Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Paulo diz isso aos Colossenses 1,15. O primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ainda, a glória da igreja é vista em sua santidade. Assim como nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Eu tenho aconselhado um casal e Deus tem me dado o privilégio de caminhar
com perseverança, com paciência e com insistência. E aconteceu que durante esse período de pandemia, o relacionamento que estava quebrado foi restaurado. Mas foi restaurado porque um dos cônjuges, que era incrédulo, foi transformado pelo Senhor, ele se converteu. Esse cara tem demonstrado um crescimento tão grande que a própria esposa, que não o queria mais, por causa da forte ofensa contra ela, ela está abismada ao perceber o que Deus está fazendo para santificar esse homem. Esse homem tinha uma vida pregressa, noturna. Ele é uma outra pessoa, ele está ambicionando uma mudança completa em várias áreas da vida. De quem é a glória? A glória da igreja é vista em sua santidade que Deus está operando nas nossas vidas. Miseráveis pecadores, transformando em pessoas que glorificam o seu nome, que são santas, buscam a santificação. A glória da igreja também pode ser vista em seu ministério no poder do Espírito Santo. É no Espírito Santo, Paulo diz aos Efésios, que nós somos selados. O Espírito Santo da promessa, que é o penhor da herança até o resgate. É esse Espírito que em nós atua para o ministério sobrenatural no poder do Espírito Santo. E ainda, a glória da igreja pode ser vista em sua proximidade de acesso a Deus. Que privilégio! Agora em Cristo Jesus, disse Paulo, capítulo 2, versículo 13 de Efésios, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. E por último, a glória da igreja é vista em seu conhecimento dos mistérios de Deus. Que privilégio! Deus está nos revelando estas verdades, ter nos revelado essas verdades através da sua palavra. Que, como diz Paulo, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, como insondáveis são seus juízos, seus pensamentos. Deus nos quis dar a conhecer esses mistérios. Que privilégio nós temos. Embora ainda pecadores, agora filhos, conhecendo os mistérios de Deus para a sua glória. Eu termino, então, com umas perguntinhas para vocês. Eu não diria levarem para casa, vocês já estão em casa, né? Mas refletirem em casa. O incrédulo vê tantas denominações, propósitos diferentes e a falta de unidade. Qual tem sido a minha contribuição para promover a unidade da igreja? Que cuidado ou cuidados devemos ter para não ofuscarmos essa imagem de Deus através da sua igreja? Deixa eu parar aqui a apresentação e voltar para ver vocês. E caso tenham alguma pergunta, fiquem à vontade em participar. Amém, amém? Amém. É um exercício que devemos fazer de focar nas escrituras e não nas práticas e não nas tradições, né, Oswaldo? Eu diria que é um teste constante. Que nós temos muitas pressões de fora, né? E temos algumas de dentro também, né? Eu diria de dentro, não como queixa, mas as de dentro são aquelas que envolvem a nossa sensibilidade e paciência
para deixar Deus fazer aquilo que só Ele pode fazer nos nossos irmãos que ainda não entendem, que ainda não são maduros, precisam apenas, suportam por enquanto apenas o leite, né? Obviamente que há aqueles que já deveriam ser maduros, que já estão lá há muito tempo, mas ainda se prendem a essas questõezinhas secundárias, né, como se elas fossem relevantes. Então, precisamos, sim, dessa graça que só Deus pode nos dar. Perfeito. Ok, meus irmãos, que Deus os abençoe ao longo de mais uma semana. Edu, eu queria pedir para você orar para nós, tá bom? Sim. Por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor, através do teu amor, nos alcançou um dia para nós fazermos parte da tua família, Pai. Te agradecemos pela instituição do corpo de Cristo, a igreja, e te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor especificou com clareza, Senhor, os caminhos, Senhor, que a igreja deve traçar para o seu desenvolvimento e que a gente possa estar sendo constantemente instado pelo Teu Espírito a buscar a Tua palavra, Senhor, e obedecê-la, Senhor, de uma maneira pontual, sem desvios, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, através da Tua igreja, através de nós, membros da igreja, que possa ser glorificado, Senhor, que tenhamos sabedoria em comunicar isso ao próximo, às pessoas, Senhor, aquilo que nos faz de fato a diferença. Nós te agradecemos porque pelo alimento que tivemos, pelo conhecimento, pela instrução que a gente teve, Senhor, nessa tarde. É o que eu oro, Senhor, e te agradeço e peço que o Senhor nos conduza nessa semana com as nossas atividades. É o que eu oro, Pai, e agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.